Saudação de paz, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula da nossa revista Betel. Lembrando que estamos aí na 6ª lição, cujo tema é o cristão e o cuidado de Deus. A revista é comentada aí pelo bispo Abner Ferreira, pastor presidente das Assembleias de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar que estamos estudando aí nesta revista o livro histórico de Esther. Afinal, é um livro que é tema para muitas conferências de mulheres, né? Porém, tem um varão de Deus aqui na história de Esther que é um bom tema para muitas conferências de homem também. E o texto áureo da lição está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A verdade é que o caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. O objetivo da lição são 3, como a gente já bem sabe, né? São sempre 3. E o primeiro é compreender que o amor de Deus é imensurável. O segundo, mostrar que a dor nos aproxima de Deus. E terceiro, entender que o nosso fundamento é Cristo. E o texto referência está no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo de número 7. Bom, eu sugiro aqui a todos vocês, principalmente aos professores, para dar uma lida aí, umas 2, 3 vezes, no capítulo 4 de Esther. E seria bom também ler aí o contexto para você ficar bem assim afiado nessa narrativa histórica e não perder nenhum detalhe. Então leia versículo por versículo com bastante atenção, tá ok? Como eu falei, lembrando, você já deve ter pensado aí, ele vai pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like e também no final um comentário. Ainda bem que você pensou isso, mas não é isso que eu vou falar. Não era isso que eu queria lembrar. O que eu queria lembrar vocês é que essa lição, como vocês já viram na descrição do vídeo, ela vai estar dividida em 2 partes. Na parte de hoje vamos falar metade da lição e no próximo vídeo vamos falar da outra metade restante. Então vamos aqui para não ficar um vídeo muito prolongado e chato e para você não perder tudo aqui que Deus tem para falar com você. E mesmo você que não é professor e está aí ligadinho aqui, eu queria falar contigo que Deus vai falar com você através dessa aula, assim como Ele tem falado comigo também. A introdução começa assim. Nesta lição, veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Observaremos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. Ou seja, Satanás não quer mais tirar as pessoas de dentro da igreja, mas a finalidade de Satanás sempre foi a que é do princípio: mentir através das famílias para destruir o projeto de Deus para com o mundo. Então, Satanás, com a sua astuta, suas várias maneiras de trabalhar, de agir, ele agora quer se infiltrar nas famílias, destruindo elas cada vez mais, porque destruindo a família, certamente também ele destruirá todo o princípio deixado por Deus para a humanidade. Primeiro tópico da lição: o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, sem saber o que fazer. O abatimento traz perturbação na nossa alma. E por mais que você seja cheio do Espírito Santo, esse momento de adversidade, esse momento difícil, sempre vai nos abater. Lembra? Davi era um homem cheio, não somente cheio, mas como a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 16, ele foi possuído, dominado pelo Espírito do Senhor. E mesmo assim, quando passou por momentos difíceis, por adversidade inesperada, porque afinal de contas, quem tem uma unção real na cabeça, tudo que deve se esperar é uma coroa, um trono, um palácio, pessoas nobres em sua volta. Porém, quando a gente vê em 1 Samuel, capítulo 22, que Davi chega dentro da caverna de Adulão e só tem a única roupa que ele saiu fugindo de Saul, e nada mais, até mesmo a família, ele teve que se distanciar, e agora ele está num lugar desfavorável, uma caverna,
usando a única peça de roupa e tendo as pessoas o chamando de escravo fugitivo. Logo, Davi está vivendo aquilo que nunca esperou, o que nunca imaginou, o que nunca uma promessa poderia fazê-lo imaginar o que levaria a estar. E dentro da caverna de Adulão, Davi vai escrever o Salmo de número 43, que foi escrito bem antes, historicamente, do Salmo de número 40. E no Salmo 43, versículo 5, mesmo com o sol na cabeça e estando dentro da caverna de Adulão, passando por momentos difíceis, a perturbação toma conta da sua alma, e ao ponto dele declarar dizendo: ó, por que está abatida a minha alma? Ó, por que se perturba dentro de mim? A resposta é fácil. Eu estou vivendo em um ambiente que eu nunca imaginei estar, eu estou passando por momentos que eu nunca imaginei estar. Melhor seria, né, o pensamento de muitos, em não ter essa unção e esse espírito sobre a minha vida, que me trouxe até um lugar que eu nunca imaginei estar, em uma situação que eu nunca esperei passar. Voltando aqui na revista, logo depois aqui do colchete aquizinho, este é capítulo 4, versículo 3, o texto diz aqui: o Senhor Jesus também passou por momentos de muita tristeza. Isto para nos provar que, por mais que você seja ungido, seja filho de Deus, nem que seja por adoção em Cristo Jesus, mesmo você tendo essas características, isto não vai fazer com que você não passe por momentos de adversidade. Talvez algumas pessoas falam, até mesmo você mesmo diz para você: mas você não é filho de Deus? Por que Deus permitiu você passar por isso? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz que tudo sucede igualmente a todos, tanto a ímpio como a justo, tanto aquele que serve como aquele que não serve, e até mesmo quanto aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica. Ou seja, tem gente que pelo fato de sacrificar, e aqui é uma forma de ofertar, né? Tem gente que oferta a Deus, faz voto com Deus, e aí quer pressionar Deus. Mas Deus, eu sou dizimista fiel, tenho anos e anos de crente, tenho anos de obreiro, eu faço tudo pela tua obra, me entrego por inteiro, e mesmo assim estou passando por adversidade. A gente percebe aí nas palavras do homem, sabe, que essas características ou qualidades, isso não vai te livrar de certas provações e dificuldades. Porém, a gente vê lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, que sim, que Deus vai demonstrar que vai haver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Ele está falando justamente sobre aqueles que estão passando pela prova, mas estão deixando de acreditar no Deus que tudo vê. É só você olhar aí o contexto do versículo 18, que é lá o versículo 14 a 17, onde o próprio povo de Deus está um murmurio dizendo: não vale a pena sacrificar, não vale a pena confiar na palavra de Deus, não vale a pena ser fiel. Aí vem Deus e diz: vocês estão reclamando por causa dessa adversidade? Vocês vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Isto pelo fato de que Deus colocou um memorial, e Deus está olhando para o memorial e dizendo: eu estou vendo quem é fiel, quem confia, eu estou vendo que é aquele que permanece e nunca desiste. Bom, vamos lá. Paulo ainda vai nos instruir em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8 a 9, que sim, nós somos atribulados, mas não somos destruídos, nós estamos perseguidos, mas jamais sozinhos. Paulo vai dando vários exemplos, ao ponto que Paulo vai dizer que é até perplexo, sem entender o porquê dessa adversidade. Mas em todo tempo, Deus está conosco. E aí no tópico 1 aqui, o bispo termina dizendo: o ponto de equilíbrio do cristão para superar a adversidade é agir com quietude e confiança. Lembra? Salmo 43, versículo 5, o salmista canta. Primeiro ele demonstra que ele está inquieto, que a alma está perturbada, mas aí vem o Espírito do Senhor e diz: espere em Deus, confia no Senhor, porque você ainda o louvará. Por mais que você não entenda essa provação e essa dificuldade, essa adversidade que você está passando, o porquê que Deus permitiu que Ramã se levante para lhe perseguir, por mais que você não entenda porquê que a forca já foi preparada e você está olhando para o processo, Deus te trouxe nessa aula para lhe dizer: fique em paz, confie, esteja sempre
com o equilíbrio espiritual. Primeiro subtópico, o cuidado de Deus com o seu povo. Estar sob os cuidados de Deus significa segurança. É a garantia do sucesso nos momentos difíceis. Lembra Salmo 46, verso de número 1? Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E aí o bispo colocou aqui, mais uma vez presenciamos o agir de Deus para livrar o seu povo do extermínio. Você percebe isso praticamente em quase toda a narrativa histórica do povo hebreu, desde o tempo lá do Egito, depois na Babilônia, novamente aqui, e com o levante do povo da Síria, dos medos, do Persa, Deus sempre vai dar o livramento e o escape. E a forma de Deus fazer isso para com seu povo é uma das grandes demonstrações do seu amor para conosco. Sim, para conosco, porque assim como Deus livrou a Israel, assim como a mão do Senhor estava sobre Israel, a mão de Deus também está sobre nós. Porque diz o apóstolo João na sua carta, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ou seja, Deus até permite você passar por certa adversidade, mas não permite que o adversário toque em sua alma. Segundo subtópico, o Senhor deve guiar a nossa vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos faz entender que Deus nos conhece e tem excelentes planos para cada um de nós. Bom, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o profeta diz: eu bem sei o plano que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim ao qual vocês tanto desejam, ou o futuro que vocês tanto esperam. Ou seja, como diz aqui o comentarista, Jeremias nos faz entender que Deus nos conhece e tem excelente plano para cada um de nós. Porém, a maneira como os planos de Deus se revelam para a nossa vida, nem sempre a gente vai entender, porque Ele faz a gente ser guiado pelo seu Espírito, e ao obedecermos a voz do Espírito do Senhor e seguir os planos de Deus para a nossa vida, nós passamos por momentos e lugares que achamos que não seriam tão bons para nós estarmos passando. Lembra? O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, diz que Deus tem um pensamento diferente do nosso, e os seus caminhos são muito diferentes do nosso. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 13, versículo de número 17, Deus conversa com Moisés e diz assim: Moisés, eu sei que o caminho pela terra dos filisteus é o caminho mais rápido para você chegar em Canaã. Porém, eu quero guiar vocês pelo caminho do deserto. Mas peraí, o caminho do deserto é o caminho mais comprido, mais demorado. E Deus dizendo: não, você não está entendendo que esse caminho mais comprido e demorado é um caminho de escola, é um caminho de excelência, é um caminho que vocês vão aprender a ser guiado, tratado, cuidado por mim. Mas se vocês forem pelo caminho mais rápido, vocês vão ver guerra, vão ver batalha, vão ver luta, e vocês não estão preparados para tal situação. Percebe que Deus quer guiar o seu povo, e por mais que o caminho seja difícil, e esse plano divino de Deus por um caminho difícil parece não ser de fácil compreensão, porém Deus tem um propósito. O problema da gente é que a gente quer olhar para o processo. Mas Deus, esse processo de passar por um caminho mais distante é ruim. Só que Deus está olhando e dizendo: não olha para o processo, olha para o propósito. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, para vos livrar e tirar toda essa preocupação. Deus é muito, muito, muito maravilhoso. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e todas as coisas, preste atenção na canção de Paulo. Isso é uma canção. Paulo está cantando, louvando a Deus, e Paulo dizendo: todas as coisas cooperam para o bem. Porque tudo vai te levar para um propósito divino. Então vamos lá. Aqui diz, o salmista nos revela que Deus está presente em nossa vida desde o período fetal. Bom, eu queria acrescentar algo a mais aqui, porque o bispo está falando sobre Salmo de número 139, verso de número 13. Só que não podemos esquecer que muito antes de a gente estar no período fetal, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz o texto:
ainda antes que se formasse no ventre da sua mãe, ou seja, muito antes dos 3 primeiros meses de gestação. Eu já te conheço. Mas como que Deus nos conhece, mesmo antes de não sermos formados no ventre da nossa mãe? O Salmo de número 134, verso de número 13, vai falar justamente sobre esse período de formação, os 3 meses de gestação. Só que Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12, vai nos deixar uma informação de que Deus nos conhece muito antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe. Porque ele diz que Deus guardou o nosso espírito. E guardou aonde? Quando foi isso? Em Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus nos conhece porque Ele nos guardou na sua memória, muito antes da gente nascer. Então um ser que nos conhece muito antes da gente existir no ventre da nossa mãe, acompanhou e escreveu toda a nossa história quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe e nos deu um propósito de vida ao nascer, esse ser, com toda certeza, como diz o Salmo 139, versículo 14, já nos conhece de longe, nos conhece andando, nos conhece sentado, e mesmo antes que a palavra saia da nossa boca, Ele tudo já conhece. E por isso Ele deve ser aquele que guia a nossa vida, porque como Ele nos conhece e deseja sempre o bem e tem uns planos perfeitos para a nossa vida, nós devemos confiar e ser totalmente guiado por Deus. Porque Deus conhece tanto o nosso passado, presente e futuro. Então, confia nele, entrega tudo nele, como diz o Salmo 137, verso de número 4, confia no Senhor todas as suas obras, e o Senhor realizará o desejo do seu coração. Descanse. O terceiro subtópico, Esther, uma serva altruísta, ou seja, não egoísta, uma pessoa que pensa no próximo. E aí o bispo colocou aqui, logo depois de relatar aqui o capítulo 8, versículo 6, quando aceitamos a Cristo com sinceridade, a nossa vida passa a ser a vida de Cristo, pois nos tornamos um nele, assim como ele e o Pai são um, como vemos lá em João, capítulo 17, versículo 20 e 21, a oração intercessória de Cristo pelos seus discípulos. Mas não se esqueça, Paulo fala justamente sobre isso quando ele cita dizendo que nós já não vivemos mais, porque quem vive agora é em Cristo Jesus, que vive através de nós. E aí quando a gente está nessa novidade de vida, que a gente vive agora a vida em Cristo, nós nos comportamos como Cristo, que nunca pensou em si, mas entregou sempre a sua vida pensando nos outros, né? Cristo entregou a sua vida por amor a outros. Cristo morreu na cruz por amor ao outro. Ele sempre pensou nos outros. O que não pode faltar em nós, jamais, é a empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Esther, quando pensou em cumprir o seu propósito, como vemos aí no capítulo 4 em diante, como seu primo a aconselhou, para que ela se colocasse no lugar dos judeus, porque também ela era uma judia e toda a sua casa pereceria juntamente com o decreto de Ramã. Então, ela precisava ter essa empatia, se colocar no lugar dos outros. E é justamente o que o Evangelho quer fazer conosco. Ele quer que nós recebamos da parte de Deus, mas também que pensamos no próximo, amamos ao próximo, que a gente tenha cuidado para com o próximo, para que a gente possa olhar para as nossas necessidades sem esquecer as necessidades dos próximos. Bom, gente, eu espero que você esteja gostando aqui dessa videoaula e a gente vai aqui para última parte dessa videoaula e amanhã eu te aguardo aqui de novo. Então vamos para o final do vídeo. Segundo tópico, a dor nos impulsiona a buscar a Deus. O significado da palavra dor no dicionário tem a seguinte definição: expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Era este o sentimento que pairava em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, como vemos no capítulo 4, versículo 3 de Esther.